Olá, é uma alegria estarmos aqui retomando o Pod CMA, do qual o Colégio Machado de Assis foi pioneiro na cidade de Uberaba em trazer essa inovação, envolvendo os alunos para desenvolver cada vez mais o lado cultural, o lado artístico e trazer as informações que eles têm, enriquecendo cada vez mais, construindo cada vez mais, trazendo uma formação integral para todos os nossos alunos. E hoje nós estamos aqui com alguns dos nossos alunos que vão se apresentar. E nós vamos trazer um tema muito interessante, muito importante, e vamos falar sobre a adolescência. Uma fase em que às vezes eles têm receios de falar, né, de conversarem aí com os pais, de falar dos medos, dos anseios do coração. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de, através desse Pod CMA, abrir aí a mente, o coração de vários jovens, tenho certeza, de muitos pais, para que possam aí estar dialogando e conhecendo um pouquinho mais, porque na verdade, de modo geral, todos têm os mesmos anseios, as mesmas aflições, às vezes muda um pouquinho aqui, outro ali, mas vai servir de alerta aí, né, para muitos pais. Então vamos começar? Podem se apresentar. Posso ir? Vai. Oi, gente, eu sou a Sara, aluna do 9º ano. Oi, gente, eu sou a Rani, aluna do 9º ano. Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou aluno do 9º ano. Eu sou o João Pedro, eu sou aluno do 9º ano. O João Pedro está aqui conosco, o irmão dele estudou conosco durante muitos anos, e agora o João Pedro está aí conosco também há muitos anos, esse ano encerrando aqui essa turminha, o ciclo no Machado de Assis, né? Então vamos lá. Pessoal, o que é essa adolescência, esse passar aí para a juventude? Quais os maiores medos que essa fase traz para vocês e acreditamos que para vários outros jovens? Então, um dos maiores medos que a gente tem quando a gente é jovem e adolescente é a questão de responsabilidade e do peso delas. Quando a gente está crescendo, a gente vai amadurecendo. E quando a gente amadurece, a gente vai criando mais Mais responsabilidade? a gente vai criando mais responsabilidade. E com essa responsabilidade, vamos criando deveres e coisas que devemos fazer. E isso acaba que vai pesando muito no nosso consciente e nos nossos ombros, porque a gente ainda é muito jovem para ter esse tanto de responsabilidade conosco. Eu acho que um dos maiores medos da nossa adolescência é quem vai estar com a gente lá na frente, porque hoje em dia, a gente pode se apoiar nos nossos pais, na nossa família, nos nossos amigos. Então, a gente cria um ambiente de conforto e lá na frente a gente pode não ter esse medo de se virar sozinho. Eu também acho que um dos maiores medos de todos nós aqui é o de desapontar nossos pais com qualquer coisa que seja, uma brincadeira de mau gosto, um chamar de atenção na sala, na escola, ligar para eles e isso aí, porque a gente sempre quer tentar deixar o melhor possível, fazer o que a gente mais. Ixi, tá tudo bem, pode continuar daí. Fazer o que a gente consegue fazer de melhor e é isso. Também acredito que o próprio medo de crescer, de pensar o que seremos no futuro e sermos melhores e honrar nossos pais, né? Pensar também, é um peso pensar que eles tanto se esforçam por nós e nos tratam com amor e carinho e sempre queremos os honrar. Vocês falaram aí, antes da gente começar, né, estarmos aqui diante das lentes, da intenção de suprir aí as expectativas dos pais de vocês, né? Que vocês têm essa preocupação, precisa suprir a expectativa, fazer valer os investimentos e tudo que eles se doam para nós. E aí eu fiz uma pergunta para vocês, se isso não gera um peso excessivo, esse querer suprir a expectativa dos pais. E aí, quem quer começar? Pode começar, Sara. Ainda foi da Sara e eu. A Sara foi a primeira a falar, realmente. Eu acho que isso causa muita ansiedade na gente, porque sempre tem um peso acima dos nossos ombros de tentar ser o melhor possível para, claro, o investimento que nossos pais dão na gente, conseguir fazer ser o melhor possível no futuro, para fazer ter valor no que eles deram pra gente. E eu acho que é muito importante isso e gera muita ansiedade, do mesmo jeito. Pois é, eles não investem só o dinheiro, eles investem o amor deles, o tempo deles.
Eu acredito que isso é muito especial como pai e mãe para investir no seu filho e acreditar nele cada vez mais para que ele possa seguir mais longe na jornada. Eu acho que muitos pais e mães abrem mão de várias coisas para os filhos, e os filhos, para tentar suprir, eles tentam ser o melhor, dar esse orgulho, né, para os pais de uma forma que a gente consiga demonstrar que o que eles fizeram e fazem pela gente é que a gente consegue retribuir de uma forma muito boa. Mas isso às vezes não gera um peso para vocês, se não equilibrado? Se esse sentimento não foi equilibrado, não gera um peso, não deixa de ser prazeroso e começa a ser um peso? O que você fala, Felipe? Sim, e penso nisso também, que uma forma de aliviar esse peso é um simples gesto de abraço, um carinho, sentar na mesa, conversar, que pequenas coisas podem gerar grandes ações na vida de jovens que precisam das atenções dos pais. E muitas das vezes também a gente tem muito medo de contar as coisas que acontecem dentro da escola, na rua ou em outras atividades que a gente faz, por medo de pesar muito, porque nossos pais têm, algumas pessoas veem que muitos pais têm problemas, têm trabalho, chegamos cansados em casa, então a gente deixa de falar e guarda um pouco pra gente, pra não pesar tanto neles, pra não deixar eles mais cansados e mostrar que a gente não consegue, porque eu acho que todo filho quer mostrar pro pai que eu consigo, eu tenho essa maturidade. Como a Rani disse, que às vezes deixa de falar alguns assuntos porque pensam que os jovens pensam que vão sobrecarregar os pais, já que tem uma vida corrida, os pais trabalham e muitos afazeres. E isso é real, muitos podem fazer isso e deixar, tentar resolverem sozinhos, mas isso pode tomar rumos também não desejados. Vocês vivenciam isso? Conhecem alguém que vivencia isso? Prefere não falar, ficar no silêncio? Sim, muitas das vezes, né? Vemos jovens, igual a Tiffany falou, querendo viver sozinhos, sem auxílio dos pais. Isso pode gerar até consequências mentais, né? Gerando depressões, que muitas das vezes, hoje em dia, os jovens têm uma tendência de maior depressão, justamente por esse fato de não sentar na mesa e confiar nos pais. Isso é um problema muito visível atualmente. E eu acho que essa falta de falar para os pais, porque tem muitos pais que, como o Cássio falou, antes tem muitos pais que tratam as crianças como os adolescentes como crianças ainda. Então acho que essa falta de falar é para mostrar que, tipo, eu consigo, eu tenho responsabilidade, eu sou forte, não preciso a todo momento de um auxílio. Você já tem seus problemas, então se meu pai tem os problemas dele e ele consegue resolver, por que que eu não consigo? Então acho que a gente guarda isso mais tanto para não pesar e tanto para mostrar que a gente consegue. E a maioria dos jovens, eles tentam descontar esse não vínculo com os pais no telefone, ficam várias horas por dia, ou eles dormem por não querer acabar aumentando ainda mais o que os pais passam no dia a dia, não sempre só mais um peso que eles vão ter. E eu acho que isso é muito importante, eles terem que conversar esse vínculo junto com os pais, seja 5 minutos conversando para falar o que aconteceu no dia a dia, perguntar se tá tudo bem. Eu acho que isso é muito importante na vida de todo jovem. Com certeza, porque às vezes tem que pensar, e acredito que os jovens, de modo geral, que não é um peso. Na verdade, nós que somos pais somos responsáveis por vocês e temos que ouvir, e às vezes realmente passa alguma coisa despercebido, falta o tempo de mesa, como o Felipe falou. Vocês todos concordam com esse tempo de mesa, que ele é importante, vocês vivem isso, não vivem? Como que funciona isso? Então, eu concordo até porque nossos pais são a base pra gente. Como é que é a palavra? Ah, eles são a inspiração pra gente. Então a gente quer ser como eles, a gente quer acompanhar eles, quer viver com eles. A gente quer amar eles assim como eles amam a gente. E assim como o Cássio falou, lembrar que eles fazem por amor. Viver a vida pensando que meu pai cuida de mim por amor, não por obrigação. Sim, porque não é um peso. E realmente os adultos têm problemas, mas vocês também têm. E não quer dizer que são menos importantes. E as pessoas ideais realmente para conversarmos são os pais. Mas nós sabemos também que às vezes vocês se refugiam, né, e procuram os amigos.
Como que funciona isso? Vocês também lá no office estavam falando sobre isso, sobre confiança. Eu acho que alguns pais e alguns filhos, eles não têm uma grande confiança uns nos outros. Isso acaba levando os filhos a irem para amigos mais próximos que eles confiam e que dão esse exemplo do que os próprios pais, conselhos bons, como se fossem os pais deles. E eu acho que falta muita confiança num relacionamento assim, porque os pais tanto precisam aprender a ouvir os filhos, como os filhos a ouvirem os pais. Vocês acham que os pais têm dificuldade de ouvir os jovens? Tem, porque eu acho que eles acabam tomando. Os filhos vão contar alguma coisa que os pais sabem por outra pessoa. Aí eles já acabam tomando Já predefinem, já É, acreditam no que foi dito no acreditam espaço. que que já foi dito pra eles e não querem saber a versão dos filhos. Aí eles já tomam uma decisão precipitada do que é e isso acaba magoando os filhos ainda mais. Pois é, essa falta de confiança, ela acaba destruindo alguns laços entre a família e acaba se distanciando. Porque se um pai não tem confiança no filho ou vice-versa, acaba que a família fica desunida. Porque muitas das vezes o filho vai buscar o pai e a mãe para tentar conversar, para tentar explicar, porque ele tem uma certa união com o pai, não tem nenhum problema, e às vezes o pai age de uma forma que o filho não esperava, por conta que muitos filhos buscam os pais mesmo, por conta de meu pai e minha mãe, não foi me ensinado assim, eu tenho que falar com eles, meus princípios e valores são esses, eu tenho que contar pra minha família em primeiro lugar. E às vezes não sai, acaba não saindo do jeito que a gente quer, no calor do momento, e os pais falam que estão ali, e os filhos tomam uma decisão que querem precipitar também, que querem ouvir, e acabam buscando os amigos mais próximos, porque muitas das vezes fala o que quer, dá uma lição boa, mas a gente acaba tomando um lado que muitas das vezes escutamos o que quer e falamos o que quer, tanto do lado dos pais, tanto do lado dos filhos. E será que às vezes também vocês não deixam de falar com os pais e preferem falar com os amigos porque os amigos falam só o que vocês querem ouvir? Ou tem amigo aí que dá um puxãozinho de orelha também? Tem bastante amigos que dão um puxão de orelha, como se fossem pais mesmo, e alguns que só falam o que você quer ouvir naquela hora. Você precisa acolher, mas das vezes, dos mesmos que dão puxão de orelha, quando você realmente precisa, eles falam o que você quer escutar. Porque acho que amigos de verdade mesmo falam o que a gente precisa ouvir e não esconde. Então, às vezes, por exemplo, a Sara tá passando na casa dela, a forma que ela foi ensinada, ela tenta passar pra mim tentar resolver. Muitas das vezes, a minha família não age assim, minha família não pode sentar na mesa, minha família não tem esse convívio. Então, quando a gente vai tentar praticar o que o outro vive em casa, pode acabar ficando pior. Na verdade, tudo volta para o diálogo, né? Sentar e falar com a família. Eu preciso de você, eu preciso ser ouvido e eu preciso falar. Dois de vocês, né, se eu não me engano, 2 ou 3 já falaram sobre a importância de sentar à mesa, de estar ali, ter aquele momento de diálogo. Pelo que eu percebo, vocês valorizam isso. Os jovens que vocês conhecem também valorizam. Por que que vocês julgam que isso é tão importante? Isso muda de pessoa em pessoa, né? Que às vezes uma pequena ação em alguém faz muito efeito, mas às vezes em outra pessoa você precisa de mais tempo, demonstrar mais carinho, estar mais perto. Isso eu acredito que muda de A mesa pessoa em proporciona pessoa. isso. Sim. Eu também acredito isso, porque na mesa você pode conversar com seu pai, com sua mãe sobre como foi seu dia, o que você anda fazendo, como você tá, e isso é muito importante numa relação com a família. Eu acho que muitos jovens não têm isso com os pais pela falta de liberdade, e eu acho isso muito importante porque às vezes você precisa só conversar ou de um abraço ou de um eu te amo, ou mesmo um momento de qualidade ali com seu pai e ele colocar os pontos dele e você colocar os seus pontos em alguma situação e cada um, a gente poder conversar e ter esse diálogo para eles ampliarem a mente para algumas coisas que a gente precisa e a gente ampliar a mente para algumas coisas que vão acontecer no mundo mesmo. E cada um melhora com o conselho do outro. Mesmo que seja uma mini coisa que a gente for falar, cada um vai fazer melhorar cada dia mais do que dependendo do que eu falo. E enquanto a gente estava também ali no off, né, vocês falaram sobre isso. Eu perguntei para vocês o que vocês acham que
acreditam que poderia mudar, né? E vocês citaram a questão da confiança, do abraço, do beijo, de eu te amo, de manifestar e não só falar. Como que é isso? É muito gratificante quando a gente tenha um mínimo de, não falar, não é afeto, é uma mínima demonstração, um eu te amo, porque às vezes palavras mudam muito. Por exemplo, hoje, antes de eu sair de casa, minha mãe falou pra mim assim, você arrasa, você vai conseguir. E eu fiquei muito feliz. Isso me deu uma força pra vir pra cá. E também queria deixar um recado para os pais, que muitos deles pensam que suprir o estudo, a necessidade do filho é só dar o bom do melhor. Quero falar para vocês que o abraço, ele cura. Muitas das vezes nós estamos magoados por dentro, não por vocês, mas que vivemos. E esse abraço, esse carinho, ele muitas das vezes cura. E viver o amor também. Viver não só demonstrar com dinheiro, com escola, com presente, mas estar perto, estar presente. Isso faz grande diferença. Com palavras também, no mínimo que sejam, eu tô orgulhoso de você, eu te amo. É simples, pode mudar o dia da pessoa, do seu filho, independente se for só isso. É simples, mas é muito grande pra gente. E não só do filho, como dos pais também. O filho falar que ama, falar que tá muito grato. Eu amo minha mãe e meu pai. Eu sou muito grato por Deus que eles fazem por mim e já fizeram. E eu amo muito eles de coração mesmo. Só que acaba que parece que eu não demonstro isso, por não falar eu te amo. Mas eu amo muito meus pais e eu queria retribuir cada favor que eles fizeram por mim. Então, você está encorajando, João Pedro, os jovens a ter essa coragem, ele encorajando mesmo, para que digam para os pais, eu te amo, muito obrigada, eu sou grato, seria isso. Muito bom isso, porque às vezes também os jovens não falam, né? E os pais querem ouvir. E no resumo, a gente entende que é o diálogo, é o sentar à mesa, ou como a Rani disse também, às vezes no momento do sofá ali, está todo mundo conversando, são momentos em que memórias afetivas são criadas e é um momento do diálogo, né? A coragem de falar. Vocês falaram também sobre a questão do celular, que nós pais, né, pedimos a todo tempo, sai dessa tela, como que é isso? Como que funciona esse celular? Ele acaba sendo, não deveria ser, mas acaba sendo um ponto de fuga, né? Que, igual falamos, os jovens por dentro eles têm uma coisa, mas ao falar com os pais eles têm dificuldade. E o celular eles acabam fugindo para ele, ficando muito tempo em telas e destruindo. Ele acaba destruindo a relação entre famílias. Isso acaba distanciando eles ainda mais, porque conversar, gente, é só sentar na mesa e. Mas tem gente que tem essa dificuldade mesmo, que acaba descontando no telefone ou até mesmo escrevendo. Eu acho que é muito importante, porque tem pais também que os filhos querem conversar, mas os pais ficam todo tempo no mundo no telefone e não dão o mínimo de atenção para eles. E acaba também pela responsabilidade dos pais de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, que esse celular é um modo que eles se sentem assim, eles se sentem confortáveis. É um momento, você acha que seria um momento, às vezes, do pai dar uma extravasada? Exatamente. Eles desestressar essas coisas assim, para se divertir. E eu acredito que na mesa o celular ele acaba danificando esse. Quando o jovem senta a falar com os pais, acaba atrapalhando isso. Porque o celular acaba que tira a atenção dos pais e dos jovens também. Eu acho que. E fica um questionamento. Por exemplo, tem muitos pais que tiram o celular dos filhos pra dormir, ficam 1 hora sem celular, e o pai continua no celular até tarde, mas o filho não pode. E aí fica o questionamento. Por que que ele pode ou não? E às vezes, muitas vezes, o filho vai tentar questionar, vai tentar falar, mas pensa assim. Não vou discutir, não vou falar, eu sou filho e eu fico na minha mesmo. Direto. Ele não quer, ele não vai me escutar se eu falar. Não vai gostar. É importante vocês também, quanto jovens, né, incentivarem outros jovens a ter esse momento, porque eu acredito que o falar, ele é necessário, né? Como eu falo muito com vocês na escola, 50% da cura é o falar. E falar e tentar, num tom agradável, chamar esses pais para conversar,
dizer, né, aquilo que vocês falaram para mim, ei, preciso falar com você. Então eu acho que é interessante sim, vocês terem esse momento e tentar buscar esse diálogo com os pais. A visão de vocês é muito interessante. Bom, diante de tudo isso, de todo esse diálogo nosso, que realmente está bem interessante, creio de verdade que vai abrir a mente aí de muitos pais e jovens, né? Vai dar coragem para que um dos lados oportunize esse diálogo, esse momento, como vocês falaram também, a questão de às vezes estar só com o pai ou estar só com a mãe, sair tomar um café, sair para jogar um futebol, ter alguns momentos assim. Isso para vocês de fato é importante, porque às vezes o que que nós pensamos? Que os jovens não querem também a companhia dos adultos. Eu acho muito importante quando a gente tem esses momentos de qualidade com nossos pais, porque a gente cria momentos afetivos e é onde entra a conversa. Porque eu acho que muitos jovens não gostam realmente de sair com os pais, mas acho que também falta muito da parte do pai. Vamos sair, vamos ali tomar um sorvete, porque do mesmo jeito que a gente precisa ser ouvido, os pais precisam ser ouvidos, os pais precisam de uma palavra de carinho. Então, esse momento não é só dos jovens, são dos pais e dos filhos que precisam ter essa liberdade uns com os outros de, ai, vamos ali tomar um sorvete, vamos sentar ali no sofá, nós dois assistir alguma coisa, ir para algum lugar pra gente ter realmente um momento nosso. Mas eu acho que também tem alguns jovens que, como eles não têm isso, quando os pais vão tentar fazer, eles negam por não serem acostumados com isso. Aí já cairia no que a Rani falou, princípios e valores, aquilo que é ensinado desde cedo, né? Mas os pais merecem uma chance, vocês merecem, os pais também, vocês não acham? Sim. E sim, pensar que errar é normal, que muitas vezes os jovens, hoje em dia, eles não querem aceitar que estão errados. E se é simples uma palavra, desculpa, pai, mas isso acaba sendo difícil pela arrogância, muitas vezes sermos ensinados e queremos honrar os pais. Muitas vezes os jovens não aceitam que estão errados. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa é uma frase bem hipócrita e que se resume a que a pessoa fala, mas ela não segue o que ela falar. Por exemplo, ela fala um conselho, mas não quer seguir ele. Ela te dá uma dica, mas também não faz isso. Ela faz completamente o contrário. E eu acho que esse é um problema que vem acontecendo frequentemente entre os pais e os filhos, que os pais são exemplo para os filhos. Eu acho que isso acaba resumindo nas atitudes deles. Tanto igual o Felipe Parra que falou. Os pais tiram o telefone do filho e falam, não fica tanto tempo assim, não fica até tarde, vou tomar seu telefone para você não ficar até tarde. Mas quando você vai ver, ele tá mexendo no telefone até tarde. Isso é igual a frase, é bem hipócrita. Eles falam isso, mas não seguem. E lembrar também, pais, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês realmente vivem o que vocês ensinam para seus filhos? E lembrar vocês que vocês são exemplo. Que o que vocês fazem acaba ensinando mais do que vocês falam. A gente pensa que o que vocês fazem é o que devemos fazer e tomamos de exemplo isso. Forte. Doce. Adota você. Ah lá, deixa eu. Nossa, bacana. E o que mais vocês gostariam de dizer para os pais ou para os jovens? Vamos começar pelos jovens. Que recado vocês deixariam para os jovens ou que conselhos vocês dariam para que haja uma afinidade maior, para que aqueles que ainda não têm consigam criar um vínculo e uma proximidade com os pais, já que isso, como vocês disseram, e é verdade, faz toda a diferença na formação de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Escutem mais os pais de vocês, porque os conselhos que eles dão são bem importantes para o que vocês vão ser no futuro. Eles são exemplos e tentem não extrapolar nas coisas que vocês fazem de errado. Por mais que seja errado, tentem conversar, explicar e sentem para conversar com eles por qualquer coisa que aconteça. É bem importante isso, por mais pequeno que seja o que aconteceu. Eu acho que todo um conselho seria dar uma chance. Às vezes a falta de liberdade prende os jovens numa bolha e a gente não tem essa liberdade. Então, dá uma chance, tenta conversar com ele. Vai que às vezes essa bolha você criou nele e ele criou em você.
e os dois estão só esperando uma única oportunidade para conversar. E também essa distância que vai se criando, eu acho que vocês deviam começar a ficar mais perto, mais juntos, próximos um ao outro. Porque cada um entende o outro. E os pais entendem o que os filhos estão sentindo. E eu acho que é muito importante também os filhos entenderem o que os pais estão passando e sentindo. E os dois cooperarem e os dois se ajudarem também. Os pais vão entender bastante, porque eles já estiveram no açúcar, obviamente. E lembrar também, jovens, que o celular nos auxilia muito no dia a dia, mas na vida social, principalmente com a família, devemos ter deixe o celular de lado e comece a realmente se abrir para os pais, porque desabafem mesmo realmente com isso, porque eles estão assim de braços abertos e querem nos escutar. E nos escutando, eles vão entender nossos problemas, nossas dificuldades, assim nos relacionando mais. Isso é muito importante. Muito interessante. E o que vocês gostariam de dizer para os pais? Não de repente de vocês mesmos, mas de acordo com o que vocês vivem, vivenciam na escola, fora da escola, na convivência com os jovens, como vocês disseram, vocês trocam ideias, vocês ouvem uns aos outros, às vezes até aconselham, pelo que eu percebi, conseguem fazer, né, estabelecer bem aí o que é um conselho que vocês, a pessoa sabia que você queria ouvir aquilo e o que de fato é um conselho interessante, é um bom conselho. Então, não só baseado em vocês, mas de forma geral, o que vocês diriam aos pais, o que pode ser feito para que esse vínculo seja estabelecido, para que essa relação, se ainda não flui, possa fluir, né? Com mais proximidade, com mais verdade, com mais equilíbrio. Tentem escutar os filhos de vocês. Não tirem conclusões precipitadas. E tudo nem sempre é na base da agressão, gente, por favor. Não é só bater, é chamar de atenção, tirar alguma coisa que ele gosta para ver se isso resolve. Nem tudo é só bater no filho, porque isso ele vai fazer ele distanciar ainda mais de você e não ter confiança. Deixem seu filho crescer, deixe ele ter uma liberdade, deixe ele ver como é o mundo, mas não soltar ele totalmente. Vai segurando na mão dele, vai deixando ele conhecer o que é realmente o mundo de pouquinho em pouquinho, porque essa falta de liberdade às vezes pode desencadear uma certa raiva, porque, nossa, meus amigos fazem, por que eu não posso fazer? Então, acho que se a gente ter essa liberdade, nem que seja um pouquinho todo dia, eu acho que nossos filhos vão ficar muito felizes. Eu concordo com isso que a Rani falou, até porque os pais, eles precisam ajudar mais os filhos, até porque eles fazem os filhos serem mais felizes de acordo com o que estão fazendo. Por exemplo, você pega uma tarefa da escola, uma tarefa de matemática. Eu sei que tem gente que não gosta, eu gosto, mas, tipo, a maioria das pessoas assim é chato. E quando você pega uma tarefa pra fazer junto com a sua mãe, com o seu pai, acaba que isso vai descontraindo. E você vai conversando mais, criando um vínculo com seu pai, com sua mãe. E acaba que vocês dois começam a se entender e cria essa proximidade. E aí ele vai deixando você fazer as coisas de acordo, né? Sempre no. Como é que fala? Impossível. De acordo sempre no possível. E acaba que vocês vão virando pai e filho com mais conexão ainda. Eu digo também que saiba aconselhar, que quando seu filho precisar de você, abrace ele realmente, conforte ele, cuide dele, que esse cuidado restaura. Puxe, também vai ter os puxão de orelha, mas também fale palavras de amor para seus filhos, que isso vai ajudar ele bastante. E esses puxões de orelhas, eles nem sempre são pra, não faz isso. Não são uma advertência. Eles querem o seu melhor. Então, se eles puxam a sua orelha, é porque eles se importam com você. Isso é bom, porque eles querem você cada vez mais alto, cada vez mais na frente. Muito bom conversar com vocês, muito bom ver essa maturidade, né? Principalmente saber que vocês entendem que às vezes o puxão de orelha é, na verdade, uma demonstração de amor, é um cuidado. Por outro lado, a fala da Rani, né, nos traz aí a meditar sobre um equilíbrio entre a liberdade, o corrigir, a forma de falar, o trazer também a questão do eu te amo, de dar um abraço. Muito bom falar com vocês. Vocês querem colocar alguma coisa a mais, deixar algum recadinho, algo que está pulsando aí dentro, que vocês queiram falar? Vocês foram muito bem, de verdade.
Eu não tenho nada a falar. A única coisa que eu quero falar é que eu tenho muito a agradecer a minha mãe e meu pai por me darem a liberdade de falar, porque eu acho que hoje em dia eu sou a pessoa que eu sou pela liberdade que eles me deram de falar. Não só minha mãe e meu pai, toda a minha família, porque a gente vive muito bem uns com os outros. Eu também, eu sou muito grata ao que minha mãe e meu pai sempre fizeram por mim desde criança. Eu só queria dizer, mãe e pai, que eu amo muito vocês de coração, tá? Todo mundo, todos nós somos gratos a eles. Eu também sou muito grata por minha mãe e meu pai. Eles estão tentando me dar um ensino bem melhor do que eles tiveram. Eles estão colocaram na particular. Eles sempre estudaram a vida inteira na pública, e eles me colocaram na particular bem para mim tentar ter o. Ixi, meu Deus do céu! Para tentar ter um estudo melhor do que eles tiveram e conseguir ser alguém bem maior do que eles são hoje em dia. Eu queria também deixar um recado pra minha mãe e pro meu pai, que eu amo vocês de coração. E, e cada dia mais eu quero sempre estar contando por vocês e poder desabafar realmente por vocês. Eu quero aprender mais com vocês e eu sei que vocês têm essa experiência e me informem, cuide de mim. Eu amo muito vocês. Muito bom isso, eles vão ficar emocionados, isso é muito importante, honrar o pai e a mãe e entender que nós, enquanto pais e mães, nós vamos errar todos os dias, mas com certeza cada erro é uma tentativa de acerto, né? E que se pode semear cada vez mais informações. Vocês são os primeiros a gravarem agora em 2026. Vocês querem deixar um recado para a turma de vocês ou para o público que está nos assistindo, para os próximos? O que vocês querem dizer? Eu quero parabenizar a tia Poliana, né, por esse trabalho incrível que ela faz conosco e falar pra turma que é muito bom, viu? Não precisa ter medo, aqui nós somos professores. A gente chama todo mundo nervoso. Pode errar. Povo. Podemos Pode errar. errar, gente. Pode errar, gente. Parabenizar a Poliana por esse incrível trabalho que ela faz conosco. Eu quero dar parabéns por todos os pais que tentam ensinar todos os dias seus filhos da melhor maneira, errando ou não e tentando mesmo. Todo mundo foi para você. Porque você tá energético, Você tomou muito café, conseguiu. Por incrível que pareça, eu não gosto de café, mas... Mãe, obrigada por gastar desse café. Obrigado por investir no... Mãe, faça mais café. Vai cascar. Bom, então aqui nós encerramos nosso primeiro Pode CMA de 2026. Encerramos com alegria por poder participar, né, de um diálogo com os jovens tão maduros, com uma percepção tão interessante sobre a vida, sobre a família, princípios, valores, relacionamento. E que fique aí o recadinho de todos eles, para os pais, para as famílias, e que possamos contar com todos vocês nos próximos, para que possamos crescer, aprender cada vez mais junto com esses jovens. Muito obrigada.